amados irmãos, em reverência à palavra do Senhor, eu convido que os irmãos se coloquem de pé e abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. A amada igreja que encontrou, por gentileza, confirme dizendo amém. Amém. O texto sagrado diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senhor Jesus, nessa noite tão especial, noite especial porque carregamos uma convicção. Esta igreja, todos nós que estamos aqui, estamos no centro da Tua vontade. E o centro da Tua vontade é missões. Senhor, o Senhor nos chamou a uma grande comissão. A missão está clara, a missão está dada. O Senhor nos deu tudo o que precisamos para cumpri-la. Por isso o Espírito Santo nos enche nessa noite. Renova o chamado, fala novamente, confirma, reafirma, renova, veste, reveste, chama, envia, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, em Tuas mãos, somos Teus filhos, Teus servos, ó Pai. As vidas, ó Pai, precisam ouvir a Tua palavra, como Oswald Smith orou. Não é justo que uma pessoa ouça 2 vezes o Evangelho, e milhões de pessoas nunca ouçam sequer uma única vez. Usa a Tua igreja para proclamar a Tua graça, as Tuas maravilhas. Fala ao nosso coração. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Eu não sou nada, não sei nada, eu sou totalmente dependente de Ti. Amado Espírito Santo, fala ao nosso coração. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Por gentileza, tome o seu assento. Queridos, amados e preciosos irmãos, desde quinta-feira, esta igreja tem sido inundada, abençoada com missões. E hoje, em especial à tarde, ouvimos testemunhos, relatos poderosos
do que Deus tem feito em tantas nações a partir da igreja brasileira. Mas quando mergulhamos em missões, sabemos que nem todo o trabalho missionário tem sido frutífero. Existem centenas de missionários que precisam de uma palavra, de uma oração, de um renovo, enquanto outros o trabalho frutifica, avança. E nessa análise de buscar entender o porquê alguns trabalhos avançam e outros precisam de uma ajuda, de um impulso, eu quero compartilhar com a amada igreja algumas verdades para que o trabalho missionário avance. E eu encontro esses princípios dentro deste texto tão poderoso do Evangelho segundo Lucas, neste encontro, nesta pescaria do Senhor Jesus com Pedro. O primeiro versículo diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Queridos, a palavra de Deus, ela é muito clara. Jesus sabe contar, Ele tem todo o poder, Ele que criou a matemática, Ele que criou a sequência dos números. Quando chamou 3, a Bíblia registrou que eram 3. Quando fechou o colégio apostólico com 12, eram 12. Depois em Pentecostes, quando a igreja é inaugurada, a Bíblia diz que 120 estavam reunidos naquele cenáculo, em um único espírito, orando, buscando a Deus, e todos foram cheios. Depois Pedro se levanta e prega. A Bíblia também é exata, e diz que quase 3.000 homens se converteram. E agora, em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que aconteceu que uma multidão, porque a partir de Atos 5, depois que a igreja ganhou 5.000, todos aqueles que se haviam de converter, a palavra de Deus se relaciona à igreja falando que era uma grande multidão. Entendendo esse princípio, não seria errado dizer que quando o texto diz que uma multidão apertava Jesus no lago de Genezaré, era mais de 5.000 homens. Agora interessante, eu paro e penso, esses homens não tinham o que fazer? Esses homens não tinham um trabalho? Não tinha responsabilidade? As mulheres que ali estavam não tinham nenhuma responsabilidade no lar, não tinham que cuidar dos filhos. O que fez levar uma grande multidão a um determinado lugar? E é isso que chama a minha atenção, e aqui já quero deixar o primeiro princípio para missões crescer e ser bem-sucedida. É Jesus. Missões são cristocêntricas. O assunto que deve fluir dos lábios da igreja é sobre Jesus. Em um tempo que se prega tanta coisa, se fala tanta coisa, trabalhos missionários, igrejas que crescem, continuam na simplicidade, mas na profundidade do Evangelho, pregando Jesus. A razão pela qual aquela multidão tinha ido àquele lago era única, era Jesus e ouvir a sua palavra. A multidão estava motivada porque queria ouvir as palavras de vida eterna, e assim deve ser o ministério, missões de cada um de nós. Apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 5, nos reforça esse princípio: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos apenas vossos servos, por amor de Jesus. Irmão, todo homem de Deus, toda mulher de Deus que tem no seu coração o intuito de anunciar Cristo, porque é Jesus quem veio, é Jesus quem morreu, é Jesus quem ressuscitou, é Jesus quem salva, é Jesus quem batiza, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo, e é Jesus que leva para o céu. Apóstolo Paulo e Lucas ali relatando, diz que não há outro nome em que haja salvação nos céus e na terra, além do nome de Jesus. Nunca percamos isso. Num mundo de tantos criacionismos, de tantos modismos, pregar o verdadeiro Evangelho continua dando certo e continuará eternamente. As multidões não queriam ouvir os fariseus, as multidões não queriam ouvir os mestres, a multidão queria ouvir Jesus, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna.
Todo trabalho missionário que prospera, seja no Brasil, seja fora no Brasil, é porque está pregando Jesus. A nossa maior doutrina, a pedra de esquina, a pedra fundamental, o povo, o hindu, o muçulmano, o indígena, o ribeirinho, o sertanejo, o quilombola, o asiático, o budista, quando ouve da graça, do amor que só Jesus tem, essa palavra não volta vazia, ele se converte, ele é salvo, e multidões vêm. Eu me recordo dessa verdade quando estava em Moçambique, no campo missionário, e eu preguei ali. Nós tínhamos um seminário teológico, eu fui dar a formatura e pregar para 35 pastores moçambicanos, e depois que preguei, o missionário me convidou: pastor, vamos ali próximo, 400 quilômetros, missionário é assim, vamos ali próximo, 400 quilômetros, na fronteira com a Tanzânia, vamos dar um seminário bíblico sobre Jesus para os pastores da Tanzânia, eles vão atravessar a fronteira. Eu falei, vamos, e é aquele pacote completo, né, igual você vê nos filmes, é aquela van que cabe 3 pessoas, que vão 50, mais bode, galinha, saco, quem é missionário sabe o que eu estou falando, estrada de chão e tal, e fomos, e aí o missionário foi conversando comigo: pastor Delano, vou te dar 2 recomendações. Eu: diga, meu amigo, cuida bem de mim. Ele falou assim: nós vamos chegar lá, e o senhor dá o seminário rápido, que é uma coisa difícil para nós assembleanos, mas tudo bem, dê um discipulado rápido, e não aceite o convite do pastor para tomar um café na casa dele, porque o café é muito ruim, e a gente perde o última van que volta, e o senhor não vai dormir na base. Eu achei aquilo meio estranho, mas tudo bem, vou. Ele conhece a cultura, eu vou seguir o conselho dele. Chegamos lá, uma igreja com telhado de palha, os bancos de madeira, todos organizadinhos, mas muito simples, de chão batido, o pastor varrendo, pastor Eliseu varrendo, preparando a igreja. Nós chegamos, ele puxou um flip chart, um negócio com papel para você anotar, anotações, montou, e quando ele acabou de montar, chegou um senhor de aproximadamente acima de 80 anos, ele veio andando, e ele entra na igreja, e aí o missionário fala assim para ele: papá, nós varremos a igreja toda, a igreja está limpinha, eu estou vendo o senhor está entrando na igreja com o pé sujo. Papá lá é para pastor, é papai, é para senhor. E ele devolve então para o pastor dizendo: papá, meus pés não estão sujos. Quando eu ouvi que pastor do Brasil vinha pregar a palavra e vinha pregar sobre Jesus, eu saí da minha aldeia, da minha tabanca, caminhei 3 dias, eu estou dormindo na savana, no meio dos leões, para ouvir a palavra, ouvir sobre Jesus. É sangue nos meus pés, eu vim descalço, eu não tinha sapato, eu não tinha nada, eu dormi debaixo de árvore, mas eu não podia deixar de ouvir falar do meu Senhor, eu não podia deixar de ouvir a palavra de Deus. Meu pé não está sujo, é sangue, mas não se compara com o sangue que Jesus derramou por mim, papá. Quando eu ouvi aquilo, eu olhei para o missionário e falei assim para ele: pastor, eu não vou pregar rápido nada, eu vou pregar tudo, eu vou pregar devagar. Se um senhor de 80 anos anda 3 dias porque está com sede e fome da palavra de Deus, quem sou eu para aplicar uma dieta nele? Ele vai sair aqui transbordante. E te digo mais, vou tomar o café na casa do pastor. Se você quiser ir embora, você vai, eu vou tomar o café na casa do pastor. Pregamos, foi uma bênção, irmãos. Eu estou falando que missões são bem-sucedidas quando pregamos sobre Jesus e a sua palavra. Eu terminei de dar o discipulado, ele já falou: a van já foi embora. Eu falei: eu te falei que a gente ia tomar o café. Pastor Eliseu, o café está de pé? Tá. E aí foi o mais forte ainda. Cheguei na casa do pastor Eliseu, sentei na sua mesa, ele veio com café. E crente não mente, o café era muito ruim mesmo. Só que quando eu sentei na mesa, irmãos, ele me serviu o café, ele falou assim para mim: pastor, o senhor pode me emprestar sua Bíblia? Eu disse: posso.
Achei um pouco estranho, um pastor me pedindo a Bíblia. Eu falei, amém. Pegou. Ele vai no armário e tira um caderno de 10 matérias. Senta do meu lado, tomando um café, pega a caneta e fala assim: pastor, sabe por quê eu chamo todo pastor que vem aqui para tomar um café aqui em casa? Porque essa é minha Bíblia. E quando eles tomam o café, eu vou copiando os versículos bíblicos, e todo alegre me disse: já estou em Josué. Eu falei: faz uma garrafa de café. Pode preparar uma garrafa, que nós vamos tomar, nós vamos orar junto. E eu tinha um ciúme daquela Bíblia, irmão. Um ciúme daquela Bíblia que eu tinha, minhas anotações, data de batismo com o Espírito Santo. E aí Deus falou assim comigo: dá sua Bíblia para ele. Eu falei: Senhor, o Senhor me trouxe de Moçambique para Tanzânia, no meio de cabrito, bode, 400 quilômetros. Eu estou aqui o dia inteiro pregando, estou tomando esse café que diz que é café, que eu não sei o que é até agora, e o Senhor ainda está mandando eu dar a Bíblia. É o Senhor mesmo que está falando comigo? E eu falei: pastor, Senhor, me dá esse caderno. Agora, esse caderno é minha Bíblia, e a minha Bíblia é a sua Bíblia. Esse homem ajoelhou, um pastor, irmãos, começou a chorar, porque ganhou uma Bíblia. Sabe por que muitas vezes o trabalho missionário não avança? Porque o missionário parou de pregar sobre Jesus. Ele está pregando sobre ele, sobre a igreja dele, sobre as dores dele, como ele é bom, amém a mim, sou eu que faço. E aí o Espírito Santo de Deus não opera. Mas existe muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que têm sede e fome de Deus. Ainda existe um povo que anseia pela palavra de Deus. Preguemos Jesus, preguemos a palavra de Deus, porque o crescimento vem, a conversão vem. Aquela multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Há um magnetismo em Jesus, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Pregar a palavra, esse é o nosso chamado. Eu tenho certeza que muitos aqui já leram algum livro de Timothy Keller, ou Tim Keller, um grande pastor americano. Um dos seus best-sellers é Uma Igreja Centrada. E certa feita ele falando sobre pregar a palavra de Deus, e eu gostei do que ele falou, porque a esposa dele, Cat, parece muito com o comportamento da minha esposa, a missionária Juliana. Eu não sei se todas as mulheres são assim aqui na Paraíba, só no Espírito Santo. Irmãos, depois de mim, a pessoa mais crítica do meu ministério é a minha esposa. Nem naquele dia, pastor, que o anjo desce, mexe as águas, cai o paralítico, é curado, levanta, eu chego em casa e amor, o culto foi bom? Ela fala: foi. Foi bom. Timothy Keller, então, depois de pregar em um seminário tremendo, uma pregação poderosa, ele vira para sua esposa e pergunta assim: Cat, você me acha um bom pregador? E ela responde: sim, acho. É assim que a sua mulher, quando você pergunta? Sim, acho. Ele, conhecendo a sua esposa, sabia que viria, mas, né, porque sempre vem da boca das nossas esposas o mas, e ela vem e fala assim: quando você aplica a exegese, eu vejo todo mundo pegando caderno e anotando. Quando você expõe a mais diligente, como cirurgião plástico, a hermenêutica, todo mundo continua anotando. Quando você enriquece falando sobre o contexto do texto, eu vejo todo mundo aprendendo, anotando. Quando você traz as aplicações práticas da palavra, eu vejo pessoas que nem piscam os olhos anotando. Mas quando você começa a falar de Jesus, eu vejo as pessoas soltando as canetas. Quando você começa a falar de Jesus, eu vejo as pessoas soltando os cadernos, eu vejo as pessoas chorando, eu vejo eu vejo as pessoas sendo tocadas, aquebrantadas, se prostrando do chão. Eu acho que você está demorando muito chegar em Jesus.
Cheguemos mais rápido em Jesus nas nossas mensagens. Cheguemos mais rápido naquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Quando você chega em Jesus, todo mundo é tocado, transformado. Oh, glória a Deus. Cheguemos mais rápido a Jesus. O texto continua dizendo: viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Se a Bíblia é muito acurada e apurada acerca da quantidade de pessoas, ela também não seria leviana ao registrar errada a quantidade de barcos. Quando Jesus olha para a parte de areia do lago de Genezaré, ele vê quantos barcos? 2. O texto diz que ele viu 2. Não era um barco, eram 2. Jesus entrou nos 2 barcos? Jesus entrou nos 2 barcos? Não, Jesus entrou apenas em um. O que isso nos ensina? Isso reforça a verdade de alguns atributos de Deus. O primeiro dele, da sua soberania. Deus entra no barco que ele quer. Deus entra no barco que ele escolhe. Como que ele escolhe o barco, pastor? É o mais bonito, é o mais novo, é o mais potente, é o que tem ar-condicionado, é o que tem airbag, é o que tem direção hidráulica? Não sei. Eu só sei que ele tem o poder para escolher. E eram 2. E ele escolheu o barco de Simão, de Pedro. Ele entrou no barco de Simão. Isso fala também, irmãos, que nós não somos únicos, que nós somos substituíveis, que ninguém aqui é a última cocada, como dizem os ditados aí. Não. Como costumo dizer, nós somos comedores de pão, dependentes de Jesus, e Ele escolhe quem quer, Ele capacita quem quer, envia quando quer, como quer, do jeito dele. Ele usa o seu irmão diferente do que ele te usa. Ele abençoa você, abençoa o irmão, não leva em tempo de casa. Ele conhece o coração. Ele escolheu e entrou no barco de Pedro. E entrar no barco de um pescador é entrar na vida do pescador, porque entrou no barco de um pescador, você vai conhecer toda a vida do pescador. Agora, interessante, porque quando o texto diz que Jesus viu os 2 barcos e descendo os pescadores, algo inusitado acontece. Nós não tínhamos as geladeiras Brastemp, Consul, não havia nenhuma discussão se comprou no Mercado Livre ou na Casas Bahia, se é 220 volts aqui ou 127 volts, as geladeiras, não haviam geladeiras na época. E a primeira coisa que acontecia quando pescadores desciam de uma pescaria bem sucedida, por não ter como refrigerar o peixe, e o peixe ser um alimento perecível, eles salgavam, mas iam imediatamente cuidar dos peixes para vendê-los, para não perdê-los. Mas, diferentemente de uma pescaria bem sucedida, quando Jesus olha para os 2 barcos ancorando, ele percebe que os 2 pescadores descem com as suas redes vazias. Então o que eles fazem é lavar as redes. Foi uma noite mal sucedida, foi uma noite perdida, foi uma noite de vergonha. Nós sabemos que pescaria tem tudo a ver com a sua, como posso dizer assim, é tudo uma questão de nome. Um bom pescador, tem pescador, para não ferir o nome dele, que não pega nada, ele dá uma passada na peixaria, compra um peixe na peixaria para dizer que pescou algum peixe, só para não afetar a sua fama. Interessante que Jesus entrou no barco de Pedro no dia que a rede estava... Tem gente que já está entendendo aqui. As pessoas, diferentemente de Jesus, querem entrar no barco da sua vida quando as redes estão cheias de peixes. Mas Jesus entrou no barco de Pedro no dia que as redes estavam vazias, porque Deus não impressiona com o que a gente tem, com o que a gente faz. Ele quer ganhar o nosso coração. Jesus entrando no barco de Pedro, a Bíblia diz que ele se assentou. E aqui eu encontro o segundo princípio para missões e bem: sermos fiéis
e pacientes em todo o tempo do discipulado e do preparo. O único que procura atalhos, o único que propõe atalhos, o único que pula etapas é Satanás. Deus, ele trabalha com princípios, com preparo. Toda vez que você pula um processo, toda vez que você quebra um princípio, lá na frente ele te quebra. Então Jesus entra no barco e se assenta. Permita-me, porque conhecemos o contexto acadêmico dos tempos de Jesus, que o rabi, ao ensinar, diferentemente do mundo ocidental, que ficamos em pé, inclusive na igreja, na sinagoga é o contrário. Toda sinagoga havia a cadeira de Moisés. Quando o mestre, o rabi, ia ensinar, ele se assentava. Mas me permita fazer uma aplicação ao chamado, porque hoje eu vejo uma geração, pastor, que eles não têm paciência e não apreciam o tempo de ficar sentado. Muitos já querem ficar em pé, muitos já querem ir para o campo, muitos querem pregar, se auto-julgam preparados, forjados, e desprezam o tempo de ficar assentado. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Pedro e se assentou. Eu quero pregar aqui para uma futura geração de missionários que vão terminar bem. E você hoje tem o privilégio de estar assentado, recebendo, aprendendo, com a experiência de missionários tão bons. Não despreze o tempo de ficar assentado, não pule etapas, não se precipite a se colocar de pé. Espere o tempo de Deus. O tempo de Deus é bom, a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Muita gente tem pressa porque vivemos num mundo em que nós somos incentivados pelas redes sociais e tudo se amostre, amplifique a sua imagem. Mas quando olhamos para Jesus, ele diz: se aprofunde. Enquanto o mundo diz se apresente, Jesus está dizendo: se aprofunde. Eu gosto do que o pastor Gesiel Gomes disse: pessoas como Cristo, profundas, pregam de forma simples. Pessoas rasas tentam falar coisas simples de forma profunda. Não se engane, não venda uma embalagem, seja algo profundo. Muito mais do que pressa, é impacto. Muito mais do que pressa. O que adianta ter pressa para o ministério, pressa para ir para o campo missionário, se a sua ida não gera nenhum? Só gera impacto quem aprecia o tempo de ficar sentado. Me prova na Bíblia, pastor. Eu te provo, porque esta igreja é bíblica, bem doutrinada. João Batista impactou? Sim, porque passado mais de 2000 anos, estamos falando dele ainda. Apesar de Deus, por muito cuidado, ter problema de nos elogiar. Ao mesmo tempo que Jesus disse que nascido de mulher não haveria ninguém maior que João Batista, logo depois Jesus vem com a vírgula: mas qualquer um que nascer e entrar no céu é maior que ele. Veja que Jesus ele sabe que a nossa carne velha não pode receber um elogio, a gente já fica vaidoso, né? A gente já se perde nos elogios. Mas veja como João Batista impactou. Se for contar desde o seu nascimento, porque a Bíblia diz que ele nasceu cheio do Espírito Santo, mas vamos dar um desconto até o Bar Mitzvah, até a sua iniciação, aos 13 anos, dos 13 aos 30 anos, ele estava sentado. Ninguém ouviu falar de João Batista, ninguém sequer sabia quem ele era. Filho de Zacarias, de Maria Isabel, mas não era um rabi, não foi educado aos pés de Gamaliel, não foi fariseu, não foi um escriba, não foi um saduceu. Quem já teve a oportunidade de ir para Israel, no vale de Qumran, onde acharam os rolos do Mar Morto, viviam os essênicos, um povo que se separou, que tinha rituais de purificação, que não eram famosos, não eram notórios, mas disciplinados na sua devoção a Deus. Foi com este povo que João Batista se retirou, vestido com aquelas roupas estranhas, com uma dieta também um pouco estranha, coisas de missionário, roupas estranhas e dieta estranha. Toda vez que você for no campo missionário, o missionário fala assim: eu vou fazer um prato local, é fria.
Mas aí é a prova se você tem um estômago missionário. João Batista, 17 anos, sem ninguém sequer ouvir falar dele. Quanto tempo durou o seu ministério? 6 meses. 17 anos de preparo, 6 meses de ministério. Foi um ministério curto. Não é sobre tempo, é sobre impacto. Olhe para o irmão que está do seu lado, me perdoe assim que eu prego, diga para ele assim: meu amigo, está com pressa por quê? Se prepara, porque impacto é mais importante do que pressa. Jesus se sentou e ensinava. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Eu dei muito pouco do meu testemunho nessa tarde, que eu tive o meu encontro com Jesus aos meus 26 anos. E durante muito tempo minha oração beirava uma murmuração, perguntando para Deus: por que tanto tempo de uma vida que eu não tenho nenhum orgulho em me lembrar, afundada em pecados, só fui conhecer Jesus aos meus 26 anos. Eu nunca fui na salinha do Ministério Infantil, eu nunca fui em um congresso de jovens, num retiro de jovens. Meu encontro com Jesus eu já tinha 26 anos. E quando eu me encontrei com Jesus, a sensação que eu tinha perdido tanto tempo da minha vida, que eu me dediquei muito a aprender com homens de Deus, com a palavra de Deus, com pessoas mais experientes. Ninguém sabe tudo. No dia que você achar que sabe tudo, você já não sabe mais nada. No dia que você parar o apreço em estudar a palavra diligentemente, livros, sentar com pessoas, ter tempo de mesa para receber da experiência, para ouvir, vai evitar tanto erro, vai te abençoar tanto. Ei, seja uma pessoa ensinável. Não é só sobre o que ouve, é sobre como aquilo que você ouve te transforma, te molda. A questão de aprendizado não é a abundância do que se ouve, é quanto se guarda do que se ouve, e quanto aquilo te muda. E para isso é necessário um coração ensinável. Eu falei sobre tempo de preparo, me lembrei de um testemunho. Eu tive um breve ministério itinerante e fui convidado para pregar numa grande conferência de jovens. A estimativa, eu não fui, você vai entender o testemunho agora, mais de 10 mil jovens. E todo pregador, ele fica animado com multidões, depois ele aprende que uma alma só vale mais do que o mundo inteiro, e ele vai sendo curado, vai aprendendo. E eu recebi o convite, fui até o meu pastor, virei: pastor, Deus está me chamando para pregar numa grande conferência de jovens, é uma oportunidade de falar do amor de Jesus, falar da nossa igreja. O meu pastor disse assim para mim: eu preciso de você aqui na igreja. No culto de oração, tinha umas 3 pessoas. Eu falei: não, pastor, é porque eu recebi um convite, eu fiz de sonso para ver se ele cedia. Quero lá pregar. Eu disse: não, eu preciso de você aqui. Fui ligar para a pessoa que me convidou: meus irmãos, muito obrigado pelo convite. Sem nenhuma murmuração, sem nenhuma chateação, não falei nada do meu pastor. Disse: olha, muito obrigado pelo convite, mas o meu pastor precisa de mim. Aí o irmão que me convidou falou: sabe o quê? Fala para o seu pastor que você está doente, irmão, vem aqui pregar. Eu falei: você está doido, irmão? Você está desviado? Eu fui para a igreja, também eu não presto. O pastor falou que precisava de mim, eu cheguei 1 hora antes do culto. Ele morava perto da igreja, Tlindon, na casa dele. Ele: opa, o que você está fazendo aqui, Diácono Delano? O senhor falou para mim que precisava de mim, eu já estou aqui, já vim mais cedo. Ele: eu quero que você fique na porta da igreja. Entrou 3 pessoas, mas eu dei paz do Senhor para todas as 3. Fiquei sorrindo, por dentro, poxa, por quê? Os questionamentos. No ensinamento, existem pessoas que acreditam que no processo de aprendizado, elas precisam entender tudo. Lembra-se de quando Jesus veio com bacia lavar os pés? Os discípulos não entenderam o que Jesus estava fazendo. Jesus disse: olha, o que eu faço agora não entendeis, mas depois entendereis. Então eu entendo que nem tudo que eu estou aprendendo eu preciso entender debaixo de uma lógica,
porque Deus exige de mim santidade, obediência e honra os que me lideram. Então eu blindei o meu coração, mesmo sem entender, fiquei lá. E hoje entendo e louvo a Deus pela vida dele, porque o que ele estava me ensinando era proteção. Há um tempo determinado, quem sabe ali seria uma pedra de tropeço, porque muitos estão tropeçando no crescimento. E hoje eu tenho a honra de pastorear o seu filho. O seu filho bateu lá na igreja, eu liguei para ele: pastorzão, o menino está aqui, manda de volta. Ele chorando no telefone disse: depois de mim, quem amaria e cuidaria tão bem do meu filho, senão você, que foi um obreiro que deixou saudades. Irmãos, permita-se a ser ensinável. O texto continua dizendo: afastou o barco um pouco da terra. O barco estava estacionado na areia. Ao afastar um pouco da terra, qual era a profundidade da água? Muita ou pequena? Pequena. Afastou um pouco, pequeno. Sabe o que é isso? Missões só cresce quando a gente aprende etapa por etapa. Jesus não afastou o barco logo para o fundo, porque existe um aprendizado. Quanto mais profundidade, mais responsabilidade. As pessoas no mundo de hoje, elas idealizam um mundo que não existe, e até o mundo do Instagram, né? Os midianitas vão tirar foto minha aí, né? Por favor, Photoshop, bota um tupete. Vocês já receberam as minhas exigências, né? Da minha assessoria de imprensa, não é? Se for tirar foto minha para postar, tem que ter Photoshop. Eu quero tupete grande, na mesma coloração, porque a gente precisa amplificar, precisa se exibir, precisa mostrar, estar nessa igreja tão relevante, né? Não posso perder essa oportunidade. Vamos surfar essa onda. Esse é o mundo. Mas ninguém aprecia-se no segredo de um ministério bem-sucedido de missões. Não é o que o Instagram mostra, mas é em cada etapa que ninguém via, com pouca profundidade, ali aprendendo, falhando na pouca profundidade, recomeçando na pouca profundidade, porque quanto mais profundidade, mais responsabilidade. Eu já quero desanimar você que está aqui hoje. E eu não sei, eu sei sim, eu tenho certeza que vou ser convidado de novo, em nome de Jesus. Já estou fazendo o merchan, né, irmão? Eu já quero desanimar você que acha que tem um chamado transcultural, se na pouca profundidade aqui do bairro você não faz missões para ninguém. Ninguém vai ser chamado para o campo missionário, passaporte carimbado, orando, a igreja investir, enviar, sem antes ser missionário dentro da sua própria casa, dentro da sua família, no seu bairro, na sua igreja. Jesus afastou o barco um pouco. Se você é reprovado no pouco, você não vai viver o... Jesus afastou um pouco. Jesus não erra. Jesus conhece o nosso coração. Não é sobre habilidades, é sobre caráter. Porque se aprofundar muito sem você saber nadar, não é uma questão de habilidade, é uma questão de vida. Caráter não é uma questão de habilidade, porque Deus capacita os chamados, é uma questão de caráter. Você vai estar preparado para as tentações do ministério, você vai estar preparado para as tensões e batalhas espirituais do campo missionário. É por etapa. O meu primeiro campo missionário foi a cidade móvel amarela, que tem uma catraca para passar, que lá em Vitória o Espírito chama-se de Transcol. Transcol é o ônibus público. Esse foi o primeiro destino, essa foi a minha Jerusalém. O meu começo do meu ministério missionário foi dentro de um ônibus. Preguei inúmeras vezes dentro de um ônibus. Me lembro certa feita, na primeira vez que o Senhor afastou um pouco o barco da terra e falou: você vai entrar dentro desse ônibus e vai pregar. Eu falei: Senhor, só manda o ônibus um pouco vazio, porque assim, era a minha primeira experiência. Eu já estava tremando as pernas igual vara verde, igual eu estou aqui agora, sem nenhuma falsa modéstia. E aí vem o ônibus. É bom que Deus é carinhoso, Ele entende, Ele atende a nossa oração, né? O ônibus estava tão cheio, irmão, que nem uma taruíra entrava dentro do ônibus. Eu entrei no ônibus assim de lado, assim, apertado assim. Entrei e o Senhor falou comigo: pregue sobre Maria e Marta. Tem muita gente aqui igual Marta, preocupada com a vida, mas Maria escolheu a melhor parte. Eu falei: Senhor, mas como que é isso?
pregar dentro de um ônibus, o ônibus está lotado, todo mundo voltando do trabalho. Não, vou te usar, abre sua boca, eu vou te usar. Eu travei a roleta e gritei dentro do ônibus, no meu primeiro campo missionário: eu não vim vender, eu não vim pedir, eu vim dar. A dar, todo mundo olhou, vai dar o quê? Eu vim dar a palavra de Deus. E comecei a pregar sobre Marta. Há muitos aqui dentro assim, assado. O motorista do ônibus olhando pelo espelho, eu pude olhar e ver o espelho lá na frente. Ele fez assim para mim: pastor Manuel, dá lugar. Ele era crente. Rapaz, aí eu fiquei animado. Aí eu já achei que o barco estava indo para uma profundidade maior. Já comecei a marchar, falar língua estranha. Só que levantou a mulher, irmão, e ela veio gritando: ah, cala a boca. Desculpa a expressão, foi o que aconteceu. Ela puxou, irmão, lá das trevas e cuspiu na minha cara. Aquele melecão, irmão. Desculpe. Eu, antes da minha conversão, era lutador de jiu-jitsu. Era um cara muito calmo. Você já faz associação, né? Aí quando ela cuspiu na minha cara, eu falei: Senhor, eu vou dar uma baianada nela, caio montado, dou 2 tapas nela, vai virar de costas, dou um mata-leão. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: ué, mas esse não morreu comigo na cruz? Vai ressuscitar o velho homem? Eu falei: tá certo, Senhor. Eu limpei o para-brisa, tirando a meleca. Ele afastou um pouco o barco. Se ele afastasse muito, de repente eu não estava pronto. Foi uma cuspida, eu resisti. Se fosse outra coisa, será que eu ficava de pé ou caía? Tem que respeitar os processos. Veio outra mulher, quando eu limpei o para-brisa, marchando em direção daquela mulher que havia cuspido na minha cara, e falou para ela: olha, Satanás, nele você não toca. Quando falou isso, irmãos, aquela mulher caiu endemoniada, andando igual uma cobra por debaixo das pernas dos homens do banco. Eu correndo atrás dela, puxando as pernas dela para expulsar o demônio da vida dela. Quando o homem disparou, eu desci. Desceram as 30 pessoas se reconciliando com Jesus, confessando Jesus. Irmão, o barco afastou um pouco. Calma, calma, calma. Tudo no tempo de Deus. E é o que o texto diz. E quando acabou de falar com as multidões, fala dos ciclos. Vamos orar pelo irmão? Está tudo certo? Sigo aqui tranquilo. Tem uma turma cuidando do nosso irmão ali, né? Vamos estender a mão, orar, que Deus abençoe a vida dele. Se for epilepsia, que o Senhor sustente, guarde esses homens de Deus, cure ele. Se for qualquer outra coisa, Senhor, há poder no teu nome, traga cura. Nós estamos aqui falando do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Tu és o dono da vida, a última palavra é sua. Abençoa o nosso irmão em nome de Jesus. Enquanto os irmãos estão trabalhando aqui, você fica aqui comigo para a gente ser abençoado na intercessão, amém? Estamos combinados? O texto de Jesus disse: e acabando de falar a multidão, acabando. Ei, deixa eu te falar, existem ciclos na vida. A pior coisa para uma pessoa no campo missionário é não respeitar os ciclos, ficar insistindo quando o ciclo termina. Outra coisa muito perigosa são as pessoas que desistem do campo missionário antes do ciclo se acabar. Jesus, ele ensinou tudo, só quando terminou, quando acabou. Tudo com Jesus existe início, meio e fim, e se começa uma nova estação. Me lembro pregando no jubileu do pastor José Satiro na Colômbia, quando numa conversa com ele, ele falou comigo dos movimentos de platores, falando comigo que todo platô, quando acaba um ciclo, se você tomar a decisão certa, você cresce. Se você tomar a decisão errada, você desce. E ali aquela palavra entrou no meu coração, e hoje, mais animado com os princípios, eu fico mais atento com os fins, para entender o tempo de Deus. Tem missionário que volta do campo antes da hora, e por isso às vezes o campo não prospera. O diabo, ele percebe isso em nós, quando nós somos aqueles que desistimos fácil, ou que nos movemos com modas. Teve uma época que tudo em missões era África. Passou um tempo que a África sumiu, veio a Índia, falamos da China, do Oriente Médio. Se você não tiver bem claro o chamado que Deus tem na sua vida, você vai ficar surfando essas ondas e nunca encerra um ciclo que Deus tem na sua vida.
Jesus disse no versículo 4 e 5: vamos ao mar alto. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. O mar tinha peixe? Tinha. Pedro conhecia o mar? Conhecia. Pedro tinha um bom barco? Pedro tinha um equipamento certo, a rede? Foi pescar à noite, que é o melhor horário? Sim? Sim. Qual foi o resultado que deu? Nada. Sabe o que a gente aprende aqui? O que está acontecendo com Pedro? Pedro trabalhou, Pedro se esforçou, Pedro tinha técnica, Pedro tinha um método, Pedro tinha os equipamentos, Pedro tinha um conhecimento, Pedro tinha experiência, mas qual foi o resultado? Zero. Sabe o que a gente está aprendendo aqui? Pedro trabalhou sem Jesus. Você nunca vai crescer no campo missionário trabalhando sem Jesus. Você pode conhecer de missiologia, você pode conhecer de teologia sistemática, você pode conhecer da Bíblia, você pode saber do alfa e do ômega, você pode saber tudo, de técnicas de evangelismo, de discipulado, de consolidação, de multiplicação, de plantação de igreja, mas se tiver sem Jesus, nada disso funciona. Jesus, eu trabalhei a noite inteira, eu conheço o mar, eu tenho barco, eu tenho a rede, nada apanhamos. Está trabalhando sem Jesus. Ninguém está se convertendo, ninguém está batizando, ninguém está sendo batizado com o Espírito Santo. Opa, um sinal, você pode estar trabalhando sem Jesus. Pedro trabalhou a noite inteira sem Jesus e não pegou nada. Eu conheço muitos missionários, irmão, e eu sei do que eu estou falando. Já plantei igreja humildemente em mais de 45 países. Eu já encontrei muito missionário reclamando das coisas que ele não tinha. Aquela missão vai bem porque ele tem um carro melhor. Você já ouviu isso, né, missionário? Não dá certo porque a igreja do outro está melhor, isso aqui tem isso, aquilo tem ali. Tem uma igreja que está orando por mim. E nunca foi a eficiência no ministério, no campo missionário, daquilo que você tem ou daquilo que você não tem, porque nunca foi sobre isso. Foi sobre com quem você está. Não é o que você tem, é com quem você está. Ter tudo e não estar com Jesus, e não ter nada e estar com Jesus, a minha escolha é clara, eu não titubeio, é estar com Jesus sem nada. Nunca foi sobre o diploma que você não teve, a oportunidade que não te deram, o curso que você não fez, é sobre com quem você está. Pedro não pegou nada porque estava sem Jesus. Com quem você tem feito a obra missionária? Eu tenho um amigo, um pastor que Deus deu a ele. Pode dar lugar, irmão, não atrapalha não. Só se o pastor presidente é que manda. Se for aqui, tá, pode dar glória, tá, aleluia, não atrapalha não. Eu conheço um pastor, amigo meu, que Deus deu para ele o dom de maravilhas. Lá na igreja, eu vi a cabeça de uma mulher abrir sem ninguém encostar. Um tumor no câncer, um tumor maligno da cabeça da mulher sair sem ninguém encostar. Eu olhando, só colocando o azeite sobre ela e orando para ser curada. Ele chamou ela pelo nome, ela foi lá na frente. Deus falou que você está com câncer na cabeça. A mulher começou a chorar, ela não era da igreja, não era convertida. A cabeça da mulher abriu, irmãos, o câncer saiu, a cabeça da mulher fechou. Ele contando para mim, legal, né? Mas aprende essa. Aí ele, sendo usado muito nos dons de maravilhas, foi convidado para pregar num culto ao ar livre, tipo de prefeitura, 20.000 pessoas. Na subida para o altar, irmãos, ele falou consigo mesmo, ele não pronunciou: hoje eu vou quebrar tudo. Quando ele chegou no altar, ele sentiu um toque no seu ombro e uma voz que dizia: estou indo embora. Quebra tudo agora. Foi o Espírito Santo falando. Não é sobre o que você tem, é sobre com quem você está. Deus estava indo embora. Ele disse que ele desaprendeu a ler. Ele olhava para a palavra, não conseguia ler. Olhava para trás, respirava, tomava um gole d'água, olhava, desaprendeu a ler o português. Mais de 20.000 pessoas na praça, ele suando frio, e a voz dizia: quebra tudo agora.
Você não estudou, você não tem diploma, você não tem experiência, faz a diferença agora. Ele desaprendeu a ler, irmãos, fechou a Bíblia, agradeceu a oportunidade, foi em crise para o hotel. Sabe por quê? Nunca foi sobre o que temos, é sobre com quem andamos, é com Jesus. Pedro não estava fazendo nada porque estava trabalhando com Jesus, confiando na sua técnica, confiando no seu treinamento, mas sem Jesus. O texto continua dizendo, porque o tempo urge. Versículo 6 a 9: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompiu-se as redes, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar, e foram e se encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, porque o espanto se apoderara dele. E aí é óbvio a pergunta. Para uma leitura saudável da Bíblia, para você entender o que a Bíblia está dizendo, você tem que fazer 3 perguntas: quem está dizendo, o que está dizendo e para quem está dizendo. Então a pergunta cabe: ora, não era o mesmo mar, senhores pastores? Era o mesmo mar. Não era o mesmo barco? Não era a mesma rede? Para piorar mais ainda, não era o mesmo pescador? Para melhorar mais ainda, era de dia, é pior para pescar. E o que aconteceu? Qual o resultado? Uma grande quantidade de peixes. Era o mesmo mar, era o mesmo barco, era a mesma rede, era o mesmo pescador, só que agora colheu muito peixe. Por causa de quê? Porque Jesus estava Pedro estava na direção de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: caminhe na direção de Deus. Pedro estava aprendendo o que era trabalhar com Jesus. Se antes, pastor Emanuel, não pegou nada porque estava trabalhando sem Jesus, agora ele estava aprendendo que só dá resultado quando se trabalha. O problema não era o mar. Sabe aquele irmão que reclama? É o mar, é o campo. Eu escutei do Dr. Elias Dantas, um dos pastores que mais me influencia, me mentoria. Para mim é um apóstolo mundial. Pergunte em qualquer país do mundo como está a igreja lá. Ele não só fala da igreja, mas fala qual é o melhor pastor, ele conhece tudo. Ele disse para mim que não há campo ruim, não há campo duro, há obreiro ruim. Eu não vim, o pastor, irmão, eu fiquei aqui, eu não tenho tempo não, mas eu soube que o pastor não deixa nem cruzar as pernas. E pastor, sentado aqui, o senhor não estava aqui, umas 3 vezes me deu vontade de cruzar a perna, eu segurei. Porque a gente tem que respeitar a visão que Deus te deu. Então quando eu digo assim, tem obreiro ruim, com toda a minha humildade, eu estou aqui para lavar os seus pés, eu não estou aqui para falar de obreiro nenhum. Eu já tenho que cuidar dos meus presbíteros, dos meus diachos lá em Vitória. Não está sendo transmitido não, né? Mas não tem campo ruim, irmão. É com quem você está. Eu comecei uma igreja sem dividir, sem me rebelar, debaixo da bênção do meu pastor, no bairro mais difícil da capital de Vitória, dentro da garagem da minha mãe, com 35 cadeiras de plástico, minha esposa tocando teclado com partitura. E pela misericórdia do Senhor, e toda a honra e toda a glória é para Ele. Eu só estou dizendo para você que a diferença é estar com Jesus, é para a glória dEle. Hoje somos mais de 23 mil membros, temos igrejas plantadas em mais de 20 nações, projetos sociais, projetos missionários, tudo de uma garagem. Por quê? Eu sou um improvável, não sou filho de pastor, me converti aos 26 anos, é andar e trabalhar com, não é sobre um método, não é sobre o certificado, não é só sobre o diploma, sobre a pós, o mestrado de divindade, ou doutorado em liderança, não é sobre isso, é sobre trabalhar com Jesus. Trabalhar com Jesus, ele exige obediência, fazendo assim, não é o que o texto diz? E Pedro fazendo assim, obediência. Me lembro de T.L. Osborne, autor do livro Propósito do Pentecostes. Aos 21 anos recebeu uma palavra de Deus para ser missionário na Índia. Pegou sua esposa recém-casado, foi para a Índia. Chegando lá, Deus tinha dado uma direção clara para ele: faça cruzadas evangelísticas. Ele chega lá, se aconselha com outro missionário, não faz isso não. Você tem que estudar o hindi, você tem que aprender a língua, você tem que escrever, você tem que fazer um monte de coisa. E ele lá 2 anos fazendo o que o outro missionário falou, ia para uma igrejinha, ia ali e tal, não aprendeu hindi nada, não pregou para ninguém. E aí ele orou e Deus falou assim: ué, eu falei para você fazer outra coisa, você foi fazer outra.
você não está trabalhando comigo. Então ele entende, chama sua esposa, contrata um tradutor, organiza uma cruzada evangelística e mais de 2.000 hindus se convertem. Irmãos, o melhor método é a obediência. O melhor método é a obediência. A rede era a mesma. Como começa essa história? Pedro lavando a rede. A rede que só pegou pedra, alga, não pegou nada. E ele limpou ela, dando uma mensagem que hoje não deu certo, mas amanhã eu estou lá de volta, perseverança. Agora, se ele abandonasse aquela rede, botando a culpa nela, porque ela não pegou peixe nenhum na noite inteira, e fosse para o alto mar com Jesus, ele ia ter rede? Não. Aquilo que não funcionou hoje, nas mãos de Jesus funciona amanhã. Não despreze o dom que há em ti. Você pregou, não foi bem, não ganhou ninguém para Jesus, fez o apelo, ninguém viu, tentou expulsar o demônio, ele não saiu, não desista, é apenas o aprendizado. Deus está querendo te ensinar a perseverar, a lavar a rede. A rede era a mesma. Agora vamos aprender a trabalhar mais com Jesus. A rede era a mesma, e a Bíblia diz que veio uma grande quantidade de peixes, que a rede quase se rompia. Se no primeiro momento, sem Jesus, ela não pegava nada, mas não estragou, agora a colheita, pastor, foi tão grande, que a rede começou a romper-se. Agora entenda bem uma coisa aqui, vamos desmistificar alguma coisa que já caminhou na igreja brasileira, que não é de Deus. As pessoas costumam dizer, quando algo é de Deus, flui, não sei se é só lá em Vitória do Espírito Santo, é de Deus, a coisa acontece, tudo é tranquilo. Quando Pedro trabalhou a noite inteira lançando a rede, não pegava nada, quando ele puxava a rede, não pegando nada, a rede estava leve ou estava pesada? Estava leve. Ele jogava a rede, puxava a rede vinha leve. Tem gente que acha que o ministério, missões, só porque Deus chamou, só porque Deus te enviou, vai ficar tudo leve. Mas quando ele obedeceu Jesus e fez como Jesus mandou, e lançou a rede, e deu certo, quando ele puxou a rede, estava leve ou estava pesada? Tem gente que ora, irmão, Senhor, me envia para tal lugar, Senhor, me levanta como pastor de uma igreja de tantos mil membros, Senhor, não sei o que. Aí quando você lança a rede, Deus manda você atender 200 pessoas no dia, fazer sepultamento de um monte, pregar 50 milhões de vezes, você está reclamando, está pesado, pastor, me troca de campo, está pesado. Mas tu não orou antes, irmão? Tu não pediu antes? Tu não quis ser usado, não quis que a igreja crescesse, que o campo crescesse, e agora que a rede está pesada, quase se rompendo, você está reclamando? A rede quase se rompia. Pare com isso. Nem tudo que está leve é Deus aprovando. Tem coisas que estão pesadas, e é porque é Deus te forjando, é porque é Deus te preparando, é porque Deus está te ampliando, amplificando. Estava pesado, ele teve que fazer força, grandes resultados. É lugar de muito trabalho, o ministério não é lugar de preguiçoso. Eu fui um pastor bivocacionado os primeiros 8 anos do ministério. Trabalhava 10 horas por dia, abria a igreja, pregava, fazia os atendimentos pastorais depois do culto, chegava em casa meia-noite com um menino de 1 ano, aos pediatras de plantão que falam que criança tem que dormir cedo. Meus meninos dormiam todo dia depois de meia-noite. Meu filho é o número 1 no estado, na rede particular mais difícil do estado. Passou em primeiro lugar no primeiro ano, no segundo ano passou em primeiro lugar de novo. Dormindo tarde, mas estava na igreja, pastor, não estava no videogame, nem no celular não. Depois de atender, chegava em casa meia-noite, ia jantar. Minha esposa me acordava 3 horas da manhã, fazia meu devocional, preparar a mensagem do outro dia, 7 horas da manhã, estava para um trabalho. Está pesado. Senhor, mas você não disse sim para o chamado? Ele não conseguiu tirar a rede da água. E aí a Bíblia diz, faz sinal para os companheiros. E aqui é uma chave muito importante, irmãos, preste atenção. Só por gentileza, senhores bombeiros, nos informe, está tudo bem com o nosso irmão? Está tudo bem, você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, te abençoe, meu irmão, melhore,
e você volte para o culto. Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus, agora estamos tranquilos. Glória a Deus. A rede estava pesada, estava muito peixe. Aí Deus falou: chama o outro barco. E o outro barco veio, encheu os 2 barcos. E a Bíblia diz que os 2 barcos estavam indo quase o quê? A pique. O que é a pique? Afundando. Deixa eu te falar que tem 2 verdades do campo missionário. Primeiro, nós não competimos um com o outro. Imagine Pedro: pô, não peguei nada, está todo mundo falando que eu não pego nada, agora o Senhor está comigo. Você entrou no meu barco, Jesus, não foi na igreja do lado, você entrou no meu ministério, Jesus, não foi na outra denominação. E a rede está cheia aqui agora, você quer que eu chame o outro para abençoar a vida do outro? Não, Senhor. Não, tem muita gente que pensa assim: se Pedro não obedecesse Jesus e tentasse tirar aquela rede cheia para botar no barco, a Bíblia diz que a rede estava se rompendo, ele ia perder toda a pescaria, porque ele tinha um espírito de competição. No campo missionário nós não competimos, nós cooperamos uns com os outros. Então ele aprende esse princípio: Deus sempre vai te honrar no seu trabalho. Não se preocupe, chame o outro. Ele chamou o outro, e a Bíblia diz que encheu ambos os barcos. Deus não precisa esvaziar o seu ministério para encher o outro ministério. Deus não precisa fechar as portas do campo missionário que você está na frente para abençoar o do lado. Deus quer que todos cresçam. Uma mentalidade de unidade. Não, se ele tentasse puxar aquela rede com todos os peixes, ele ia perder tudo. E pior, se ele tenta pegar toda aquela pescaria e colocar naquele barco. Todo barco tem uma capacidade de carga, todo carro tem uma capacidade de carga, todo container tem uma capacidade de carga, todo homem tem uma capacidade ministerial. O galardão é estar completamente pleno. Se você servir ao Senhor com fidelidade, Ele vai te honrar até o seu máximo. Para de olhar o que Deus está fazendo na vida do outro irmão, para de se comparar com o ministério do outro. Ele chamou, veio, encheu ambos os barcos, estavam cheios. E se ele colocasse um peixe a mais, o que acontecia? Se com a rede cheia ele perdia a rede e os peixes, se ele tenta colocar tudo no barco dele, ele ia perder a rede, os peixes e o barco, o ministério, o chamado. Cutuca o irmão que está do seu lado, diga para ele: ei, em missões a gente não compete, a gente coopera. É uma grande colheita. Eu já parto para o final. Nessa grande colheita, que é Deus quem faz, o mar era o mesmo, tudo era o mesmo. Eu me lembrei de um grande testemunho. Eu estava num retiro num país do Oriente Médio, quando um jovem missionário egípcio veio conversar comigo. O seu nome é Mahmoud. Ele veio dar o testemunho de como Jesus pescou a família dele toda para o cristianismo. Ele morador de uma aldeia extrema muçulmana, onde era apedrejado na praça quem abandonava Alá e quem se convertia a qualquer outra religião, inclusive o cristianismo. Um dia, 2 casais da Assembleia de Deus fizeram uma cruzada evangelística lá, e ele tem uma experiência com Jesus e se converte. Ele chega em casa e vai conversar com seu pai: pai, agora eu sou de Jesus, Jesus me salvou, eu não creio em Maomé. E ele fala tudo, e o seu pai escuta, para a sua estranheza, tranquilo, não expulsa de casa, não tira o último nome, não tira o direito da herança. Ele continuou morando, vida tranquila, e ele ficou com mais de 1 ano e meio com essa pergunta: por que meu pai não me bateu, não me expulsou de casa, não me apedrejou? Eu sou a vergonha da família, estou aqui, não estou indo mais na mesquita, estou buscando Jesus, estou com Bíblia em casa, e ele não fez nada. Passado 1 ano e meio no almoço, o pai dele vira e fala assim: pastor Emanuel, ele contando para mim, eu não ouvi ninguém falando, ele falando para mim: pastor, meu pai, depois de 1 ano e meio no almoço, falou assim: onde é a sua igreja? E eu com medo respondi: em tal lugar. Quem é esse pastor? É pastor fulano de tal. Eu quero ir lá hoje. Ele: o quê? O pastor, meu pai vai matar o pastor, vai matar todo mundo. Mas o que o senhor quer fazer lá, pai? Ele falou assim: eu preciso entregar a minha vida para o seu Deus. Ele falou assim: mas por que, pai?
Eu falei assim, não, porque tem 1 ano e meio que eu estou dando para você comida envenenada. Você está comendo e não acontece nada. Desde o primeiro dia que você falou que abandonou Allah e estava com esse Jesus, eu coloquei uma quantidade de veneno na sua comida que mataria 10 pessoas. Você comia, falava que a comida estava boa, eu ficava olhando para ver se você ia morrer, você ficava bem no segundo dia, no terceiro dia. Tem 1 ano e meio que eu te dou comida envenenada, e esse Deus que você serve tem te dado vida, e eu quero dar vida para Ele. Essa é a grande pescaria, irmãos. Isso aqui Jesus está fazendo quando trabalhamos para Ele. E encerro, porque eu quero voltar aqui. Ele trabalhou sem Jesus, ele trabalhou com Jesus, ele trabalhou para Jesus, quando Jesus chamou ele para ser pescador de homens. Agora ele vai trabalhar para Jesus. Uma coisa é trabalhar sem Jesus, outra coisa é trabalhar com Jesus na parceria, outra coisa é trabalhar para Jesus, é obedecer. Jesus falou, agora você não vai ser mais pescador de homem não, de peixe não, você vai ser pescador de homem. Qual que era a grande mudança? Quando Pedro, porque eu não tenho tempo, já vou direto na revelação. Quando Pedro tirava um peixe que estava na água, o peixe estava vivo ou estava morto? Dentro da água? Vivo. Quando ele tirava o peixe vivo dentro da água e tirava o peixe, fazia o quê? Morria. Então o ministério de Pedro era o quê? Matar. Agora, quando a gente pesca um homem, o homem está morto em seus pecados e suas ofensas. Quando a gente pesca ele para Jesus, ele estava morto, agora ele está o quê? Deus te chamou para trazer vida. Deus não te chamou para pescar morte. A palavra do crente é temperada como sal. A palavra do crente é a graça, é o amor, é a misericórdia, é o perdão de Jesus. A gente não mata ninguém, a gente traz vida. Jesus libertou, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o trabalho do missionário. E por último, termino. Ele trabalhou sem Jesus, ele trabalhou com Jesus, ele trabalhou para Jesus. Ele é pescador de peixe, não, agora é de homens. Mas agora ele está aprendendo um versículo que eu não li. É trabalhar como Jesus. Sabe onde está isso? No versículo 16, que diz assim: porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. O problema é que você começa trabalhando sem Jesus, aprende a trabalhar com Jesus, depois começa a trabalhar para Jesus, aí vem uma grande colheita, vem honra, e você não trabalha como Jesus. Jesus é humilde, Jesus é servo. O maior serve ao menor. Ele glorificou o nome do Pai, ele não glorificou o seu nome. No auge das curas, no auge das grandes pescarias, no auge do impacto, do sobrenatural, a Bíblia diz que Jesus se apartava e ia para os desertos, sem popularidade, sem holofote, sem Instagram, sem rede social, sem aplausos, sem nomes em congressos grandes. Ele ia para os desertos e ali ele orava. O que falta muitas das vezes em nós é aprender a trabalharmos como Jesus. Nos momentos em que Jesus mais nos usa, é o tempo que temos que nos aprender a mais nos escondermos na sombra do Onipotente. Foi isso que faltou em Satanás e foi por isso que Satanás caiu. Mas Deus está forjando aqui uma geração de missionários que já entenderam hoje que não é sobre métodos, é sobre com quem você está. Porque você não pode ir para o campo missionário sem Jesus. Você tem que trabalhar com Jesus, você tem que trabalhar para Jesus e você tem que trabalhar como Jesus. E eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite, entendendo que a partir dali a vida de Pedro foi transformada. E a pergunta que eu faço é: quem que pescou e quem foi pescado? Essa é a pergunta do texto. Existe uma epígrafe na sua Bíblia. Elas não fazem parte dos originais, foram adicionadas pelos santos homens de Deus para uma fácil localização dos textos. Na minha Bíblia tem uma epígrafe: a pesca maravilhosa. Quem pescou? Quem era o pescador? Era Pedro? Não. O pescador era quem? Jesus. Quem era o peixe? Era o que estava na rede ou era Pedro? Pedro. Pedro foi pescado por Jesus.